Olá família amada, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional diário. Meu nome é Elmer Gaspar, vou ser uma em Cristo Jesus. Estamos aqui para a nossa série final, dia final da nossa série sobre vencer tentações. Miguel, estás a gostar? Estamos a gostar. Eu acredito que está a ser uma grande bênção, portanto eu te convido já a partilhar e convidar mais pessoas a entrar no nosso grupo de WhatsApp ou então a seguirem o nosso canal no YouTube. Eu não falo muito isso, mas eu vou pedir para você se inscrever, deixar um like no vídeo e um comentário. E você que está ouvindo o WhatsApp, deixa o teu like e manda o áudio para todo mundo. Todo mundo pode ver ou ouvir. Isso é um conteúdo aberto para qualquer pessoa. Vamos então para nosso último dia. Vamos falar do pecado que não terá mais domínio sobre nós. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12 até o 14, a palavra diz assim: Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uau! Verdade profunda, inescrutável, indizível e inigualável que as Sagradas Escrituras nos apresentam aqui. Nós, santos, salvos, filhos de Deus, o pecado não tem domínio sobre nós. A primeira coisa que o Espírito Santo anula quando aceitamos Jesus é o domínio do pecado sobre nossas vidas. Ganhamos autoridade e poder de dizer não para o pecado. Porque outrora ímpios nós não tínhamos essa autoridade. Podíamos lutar para não pecar, mas ninguém tinha autoridade de olhar para o pecado e dizer assim: não, eu não vou cometer. Portanto, a palavra nos aclara e deixa muito específico para cada um de nós que na nossa vida, primeiro, o pecado não pode mais reinar. Na nossa vida o pecado já não reina porque nós somos feitos novas criaturas e essa é a verdade das Escrituras. Nós não devemos deixar que o pecado reine sobre cada um de nós. O pecado não reina sobre nossas vidas, mas pelo contrário, nós precisamos entender que a posição que recebemos de Deus nos outorga um outro lugar no reino, que já não é sobre o pecado nos dominando, mas sobre nós tendo domínio sobre o pecado. Uma segunda verdade é que nós somos livres em Cristo para viver santidade. O Espírito Santo, quando nos salva, liberta a nossa vida, transforma e faz de nós nova criatura, nos dá liberdade para viver santidade, algo que anteriormente não tínhamos quando estávamos no pecado. Ou seja, no mundo, todo aquele que vive no mundo não tem liberdade. A Bíblia diz que onde está o Espírito de Deus, naquele lugar a liberdade para viver em santidade. Viver em santidade é viver alinhado à verdade e à justiça de Deus. Entretanto, Romanos nos apresenta profundamente verdades que precisamos interiorizar em nossos corações e não só nos esforçarmos, Miguel, mas lutarmos para colocarmos isso em prática, porque ele está falando sobre a nossa nova identidade. Quando aceitarmos Jesus, nós ganhamos uma nova natureza e essa nova natureza não é segundo a carne. Para que consigamos vencer então as tentações, precisamos colocar em nossa mente que o pecado já não tem domínio, já não tem poder. Se nos esquecermos isso, nós sempre vamos falhar. Uma forma de terminar, não teríamos melhor forma de terminar essa série se não declarando isso na tua vida. Você que já é crente, você que já aceitou Jesus, você que já tem a palavra de Deus reinando no teu coração, o pecado já não tem domínio sobre você. Se em algum momento alguém te mentiu dizendo que você ainda pode pecar, não, você não foi mais feito para pecar de forma escalhambada. Pelo contrário, você recebeu uma natureza que tem liberdade para dizer não ao pecado e viver em santidade, em verdade e justiça diante de Deus. Terceiro e último ponto, devemos apresentar o nosso corpo como instrumentos de justiça e não como instrumentos de pecado. O que é que significa ter um corpo como instrumento de justiça? É um corpo que está preparado para viver, praticar o que é justo diante de Deus, para praticar a vontade de Deus. Por isso é que aqui em Romanos nós lemos uma verdade muito profunda. O versículo 14 ele declara: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois já não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por outras palavras, quem está debaixo da lei, ele tem o pecado sobre um pecado dominando sobre ele. Aqui não se trata da lei mosaica, mas a lei da nossa carne, que determina que nós temos uma inclinação natural para o pecado. Porque quando Adão pecou, todos pecaram porque todos estavam em Adão. Porque a partir do pecado de Adão veio o pecado no mundo. Essa é a lei da nossa carne. O homem nasce pecador e condenado, mas Cristo remove de nós essa condenação e através do Espírito Santo a lei da carne é removida. Ou seja, já não somos pecadores por natureza, recebemos nova natureza em Cristo Jesus e essa nova natureza nos outorga autoridade para dizer não para o pecado e para viver em santidade. Essa é a verdade e a realidade da nova criação em Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, eu quero deixar essa verdade bem pautada. O pecado já não tem domínio sobre nós. Fomos chamados e comissionados por Deus para viver em santidade e essa é a nossa natureza. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Eu espero que durante esses 5 dias falamos sobre como vencer tentações, você tenha sido edificado e transformado e que Deus tenha empoderado a tua vida e te fortalecido para que você possa viver
santidade, pureza, para que você possa, como Jesus Cristo, declarar a palavra para não pecar, para que você possa, de igual modo, entender que Deus te dá um escape para não errar, para que você possa se sujeitar a Deus e resistir ao diabo de modo que ele fuja de você. E então, para que você também possa andar no Espírito, fazer as coisas do reino de Deus, para que você não pratique as coisas da carne. E por conclusão, entender que a nova natureza que temos não é uma natureza escrava do pecado, pelo contrário, é uma natureza que domina sobre o pecado, que declara não e que caminha em santidade. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Tenha uma semana, um final de semana cheio de graça, e que nessa semana todas as tuas tentações sejam vencidas por essas verdades que aqui foram partilhadas. Deus em Cristo te abençoe. Estamos juntos para a próxima semana, mais uma série abençoada do nosso devocional.